O juiz deve adotar todas as medidas indutivas, mandamentais e coercitivas, como autoriza o artigo 139, inciso 4 do CPC, com vistas a refrear a renitência de quem deve fornecer o material para exame de DNA, especialmente quando a presunção contida na súmula 301 do STJ se revelar insuficiente para resolver a controvérsia. Meus queridos, eu quero chamar a atenção primeiro para o caso aqui. O que diz a súmula 301? Aquela que presume, que traz uma presunção relativa de paternidade quando aquela pessoa que deveria fornecer o material genético para o exame de DNA se omite. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção iuris tantum, portanto presunção relativa, de paternidade. E qual foi o caso aqui, ó? Nova ação de investigação de paternidade que busca relativizar a primeira coisa julgada. Houve uma primeira ação de investigação de paternidade, foi realizado o exame de DNA que disse que o réu não era pai. Muito bem. Após alguns anos, a parte ajuiza uma nova ação falando ele é o pai, porque naquele caso, inclusive, houve uma fraude no exame de DNA. Então, essa parte alega fraude no exame de DNA e traz indícios de que houve fraude. Traz até indícios. E ela pede a relativização da coisa julgada. O processo foi julgado em primeira instância, chegou no TJ, o TJ disse o seguinte, o TJ extinguiu o processo em razão da coisa julgada. Falou, olha, já houve uma coisa julgada que reconheceu que o réu não era o seu pai. Extinção sem resolução do mérito, tendo em vista a coisa julgada. A coisa julgada, nós sabemos, é um pressuposto negativo do processo, é um pressuposto processual negativo. Para que o processo seja válido, não pode já ter havido uma coisa julgada. Perfeito. O STJ, então, neste segundo julgado, em um recurso especial, determinou a apuração dos indícios do STJ. Olha, ele apresentou indícios. Cabe ao juízo, portanto, averiguar. Se ele apresentou indícios, tem que instruir, tem que fazer a instrução processual para verificar se realmente não houve fraude. Beleza, foi o que o STJ disse no recurso especial. Determinou a apuração dos indícios de fraude na realização do exame de DNA naquele primeiro exame. Muito bem. O processo desce então e lá no juízo, o juízo diz o seguinte, olha, esses indícios aqui, por si sós, eles não demonstram fraude. E, neste caso, o réu, o suposto pai, já faleceu. Portanto, eu não posso obrigar, eu não posso aplicar a súmula 301 aos irmãos. Porque havia aqui, se eu não me engano, 2 irmãos do falecido. Eu não posso aplicar o artigo 301 aos irmãos, em razão da inércia dos irmãos, da recusa dos irmãos. Eu não posso, e o STJ entende, inclusive, claro, que ele não pode, eu não posso forçar a pessoa, vamos imaginar o seguinte, o oficial de justiça vai com a polícia e força a pessoa a ir ao laboratório para o exame de DNA. Não pode fazer isso. Não pode, viola aqui o próprio direito fundamental de locomoção. Muito bem, aí o juiz fala, olha, como eu não posso forçar, eu não posso aplicar 301, então continua a mesma coisa, eu vou extinguir o processo aqui por conta da coisa julgada, certo? Certo. O STJ falou o seguinte, olha, nesse caso, caberia ao juízo se valer de outras medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais, não pode, claro, subrogatórias, porque a subrogatória seria essa, não teria como fazer essa subrogação forçada, claro, mas a medida pode ser indutiva, mandamental ou coercitiva, para forçar, por exemplo, os irmãos a fornecerem o material genético para o exame de DNA. E o juiz simplesmente não fez nada. Então o STJ entendeu nesse sentido. O caso aqui ele é muito particular. É até difícil a gente trabalhar com ele de uma forma mais genérica, pensando em uma prova de concurso. Então cuidado, na sua prova talvez caia uma questão discursiva envolvendo um caso exatamente idêntico a esse. Tá legal? Mas o fato é que no julgado específico eu tive a preocupação de ler todo o voto condutor. O caso era justamente esse que eu acabei de apresentar. E aqui o STJ, inclusive, falou, olha, caberia ao juiz diligenciar no sentido, primeiro, de ouvir as testemunhas, porque a parte, inclusive, indicou testemunhas que conheciam da história, que sabiam que, em tese, houve uma fraude. O juiz não ouviu as testemunhas, e ele tinha meios, à luz do artigo 139, inciso 4, de obrigar, de certa forma, determinar alguma medida coercitiva para os próprios irmãos fornecerem o material genético.
Tá legal? Isso é importante. E inclusive a STJ fala o seguinte, neste caso, não demandaria uma ação autônoma contra os irmãos. No próprio processo, nós sabemos que há uma responsabilidade por parte de terceiros também no tocante à produção da prova. E, consequentemente, o juiz poderia determinar. Tá legal? Caso interessantíssimo, vale a pena a leitura, inclusive, do voto condutor. Próximo julgado falando sobre mandado de segurança, interessante também. O secretário de Estado da Fazenda não está legitimado a figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, mandados de segurança que visam evitar a prática de lançamento fiscal. Note, olha que interessante. O STJ tem entendimento no sentido de que, para evitar um lançamento fiscal ou uma autuação ou mesmo qualquer tipo de lançamento, o secretário de Estado não é autoridade coatora, porque não parte dele essa determinação para o lançamento. Cabe ao secretário expedir eventualmente normas gerais, normas administrativas, ele ocupa a chefia daquela pasta, mas em relação a lançamentos fiscais, em relação, por exemplo, a alguma obrigação acessória no tocante ali ao tributo, o secretário de Estado não é autoridade coatora para fins de mandado de segurança. Temos esse primeiro julgado, um julgado inclusive paradigma que também foi utilizado pelo STJ nessa decisão, que diz o seguinte: a autoridade coatora no mandado de segurança é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo, como é o caso do secretário. Mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. Portanto, o secretário não é autoridade coatora. Mas poderíamos pensar o seguinte: e a teoria da encampação? Eu poderia me valer da teoria da encampação? O que é a teoria da encampação? Os senhores já devem saber. Pela teoria da encampação, aquele designado pela parte autora do mandado de segurança pelo impetrante como autoridade coatora, caso esta pessoa não seja, esta autoridade não seja efetivamente a autoridade coatora neste caso, portanto, seja parte ilegítima no mandado de segurança, se ela for hierarquicamente superior à própria autoridade coatora, se ela discutir o mérito ao prestar as informações, ela estará encampando digamos assim, esta qualidade aqui de autoridade coatora ou a própria responsabilidade e, consequentemente, o juiz poderá apreciar o mérito, inclusive reconhecer a prática de algum ato abusivo. Essa é a ideia da autoridade, essa é a ideia da teoria da encampação. Ela acaba encampando esta legitimidade. Muito bem. Mas o STJ vai dizer então que para a aplicação da teoria da encampação, e aqui a súmula 628, é imprescindível o preenchimento de 3 requisitos. Primeiro requisito, a existência de subordinação hierárquica entre a autoridade coatora mesmo e aquela apontada erroneamente pelo impetrante. Deve haver essa relação de subordinação. Manifestação a respeito do mérito, a pessoa que foi demandada como autoridade coatora, ainda que não devesse ser demandada, ela deve discutir o mérito. E, por fim, a ausência de modificação da competência, ou seja, independentemente das pessoas, a competência deve ser preservada, deve ser mantida. Neste caso, como o mandado de segurança foi impetrado contra um secretário de Estado, ele foi para o tribunal, competência originária do tribunal, quando na verdade era para tramitar o mandado de segurança no âmbito do primeiro grau, tendo em vista a autoridade coatora correta. Então, neste caso, se reconheceu, primeiro, a ilegitimidade do secretário de Estado, e ainda que ele discutisse o mérito, a impossibilidade de aplicar a teoria da encampação, a sua ilegitimidade mesmo discutindo o mérito. Por quê? Porque mesmo que ele discutisse o mérito, eu não poderia aplicar a teoria da encampação, porque haveria modificação da competência nesse caso. Tá legal? Um julgado interessantíssimo. Esse eu digo, não tenho dúvidas de que ele vai cair nas próximas provas. Esse aqui eu não tenho dúvidas, porque
Os examinadores e as bancas examinadoras adoram tratar de mandado de segurança, notadamente em concursos para magistratura, Ministério Público e Advocacia Pública. Tá legal? Muito importante esse julgado. Meus amigos, o meu tempo está acabando. Deixa eu ver se dá para falar sobre mais um julgado. Vamos trabalhar com mais este julgado e aí eu encerro o nosso primeiro bloco. Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus, Covid-19, admite-se excepcionalmente a suspensão da prisão dos devedores por dívida alimentícia em regime fechado. Cuidado! Neste julgado, note, nós não estamos falando de substituição da medida coercitiva, que é a prisão, que é uma coerção, medida coercitiva, portanto é uma execução indireta. A prisão serve para forçar o cumprimento da obrigação. Não é possível substituir, por exemplo, a prisão do devedor de alimentos, artigo 528 do CPC, por exemplo, por uma prisão domiciliar. Porque o CPC estabelece a prisão em regime fechado, claro, separado dos detentos comuns. Mas é uma prisão em regime fechado, como uma execução indireta, como uma medida coercitiva para forçar o cumprimento da obrigação. Não pode o juiz substituir, por exemplo, uma prisão domiciliar. Até mesmo porque, disse o STJ no julgado, a prisão domiciliar ela não faria sentido nenhum aqui. Por quê? Porque o próprio cenário de pandemia, por si só, ele já impõe, de certa forma, uma restrição ao convívio social. Por si só. Todos nós estamos confinados em maior ou menor grau. Em alguma medida, todos nós estamos confinados. Então, o STJ disse, eu não estou falando em substituição. Aliás, não pode haver essa substituição, porque a lei é clara ao estabelecer a prisão em regime fechado como uma medida coercitiva. O que eu estou dizendo é que, tendo em vista este cenário de pandemia, eu estou determinando que seja diferida esta medida. Ou seja, a dívida existe, o inadimplemento existe. E o inadimplemento se refere às 3 últimas parcelas anteriores à execução. Portanto, eu preencho os requisitos do 528 para o rito da prisão. A execução pelo rito da prisão. O que não é possível é, enquanto estivermos diante deste cenário de pandemia, determinar a prisão em regime fechado ou mesmo substituir por outra. Deve-se aguardar para lá na frente, após o encerramento dessa situação, ou pelo menos a diminuição deste nosso cenário, em termos de curva, né? Infelizmente que estamos vivendo, aí sim aplicar a prisão como uma medida coercitiva aqui na execução. Tá legal? 528, parágrafos 4º e 7º do CPC. É possível a substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar? Não é possível. O que é possível e o que deve ocorrer neste momento em que vivemos é o diferimento da medida, postergar a medida coercitiva. Tá legal?